Excelência, antigo Vice-Presidente da República de Angola, Dr. Bonito de Sousa, Excelência, Vice-Presidente, doutora do MPLA, doutora e madrinha desta cerimónia da outorga de diplomas, doutora Mara Quiosa, distinto Vice-Presidente do Grupo Pitabel, doutor António Pitagros Martins da Silva, prezados finalistas e novos profissionais de Angola, ilustres parentes, senhores mestres, professores doutores aqui presentes, considerem todos o protocolo observado com toda a dignidade e respeito que vocês nos merecem. É com imensa alegria e honra que participo desta cerimónia de outorga de diplomas da Universidade Oscar Ribas para preferir esta oração de sapiência diante de tão ilustre comunidade académica. Quero saudar aos pais por esta vitória, que também é vossa, pois é fruto do sacrifício de noites sem dormir, do vosso apoio incondicional. E a vocês, finalistas, quero dizer-vos que venceram provas, trabalhos, madrugadas de estudo. Estão todos de parabéns. O diploma que vão receber hoje é o carimbo oficial de que vocês estão preparados. A partir de hoje, vocês deixam de ser apenas cidadãos e passam também a ser profissionais. E é o objetivo do Executivo, transformar esse vosso conhecimento em trabalho digno, em desenvolvimento e em futuro de Angola. Dito de outra forma, o mercado de trabalho desespera, porque o país vos precisa. Uma oração de sapiência não deve ser apenas uma cerimónia para apresentar conceitos académicos, mas deve perseguir a partilha de conhecimentos para preparar os jovens para os desafios do presente e do futuro, com gente qualificada, sábia e gente que trabalha. A nossa preleção vai gravitar em torno de uma questão atual e desafiante, a saber, que tipo de cidadão, de profissional e de sociedade queremos formar para a Angola de hoje e a Angola de amanhã. Para responder a esta indagação, passaremos a apresentar, para a reflexão de todos, 4 tópicos práticos e claros nas seguintes linhas: as perspectivas do ensino superior em Angola e o fortalecimento dos valores da cidadania, da inovação e do desenvolvimento, a visão do Executivo para a formação, a política nacional para o fomento da empregabilidade em Angola e a postura que deve caracterizar os recém-formados na sua entrada para o mercado de trabalho. Estas dimensões são inseparáveis, porque não podemos discutir o ensino superior sem discutir o emprego, bem como não podemos discutir o emprego sem discutir a formação. De outro modo, não podemos discutir a formação sem discutir as competências de cada um. E, finalmente, não podemos discutir as competências sem discutir a cidadania, a ética, a inovação e a responsabilidade social. Quanto ao primeiro tópico, sobre as perspectivas do ensino superior em Angola e o fortalecimento dos valores da cidadania, da inovação e desenvolvimento, gostaríamos de apresentar a seguinte reflexão. Angola vive uma etapa particularmente importante da sua história educacional. Nas últimas décadas, assistimos a uma expansão significativa ao acesso do ensino superior. Cresceram as instituições, os cursos, o número de estudantes e as oportunidades de formação. Na nossa visão, tal expansão foi necessária,
Porque num país com uma população com 14,2 milhões de jovens, segundo os últimos dados do censo realizado, e com uma visão voltada para o alcance do desenvolvimento, aumentar o acesso ao ensino superior não é um luxo. É uma necessidade estratégica, é uma necessidade imperiosa e inadiável. Entretanto, passado a questão da massificação, precisamos consolidar a qualidade do ensino. Repito, a qualidade do ensino. Porque não basta termos mais instituições, elas precisam ser melhoradas, bem como não basta termos mais estudantes. Precisamos deles melhor preparados. O número de licenciados, pós-graduados, mestres e doutores devem ser capazes de responder às necessidades reais da sociedade e da nossa economia. Dados recentemente apresentados pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação mostram que a taxa bruta de escolaridade no ensino superior ronda 8%, enquanto que a proporção de docentes com grau de doutoramento está na ordem de 11%. Estes indicadores mostram simultaneamente avanços e desafios que exigem continuidade das políticas de qualificação, investigação e desenvolvimento institucional. Portanto, o desafio de Angola já não é apenas colocar mais jovens dentro das universidades. O desafio deve gravitar em torno de questões como: o que é que os estudantes aprendem nas aulas? É socialmente relevante e impactante para o desenvolvimento do nosso país? Que competências os estudantes desenvolvem e que problemas são capazes de resolver nestes cenários de bastante dificuldade com que vivemos? Que valores éticos e morais estes formados levam consigo para a vida? A ponderação e o raciocínio exaustivo em torno destas questões leva-nos inevitavelmente a alcançar a dimensão da oferta formativa. Ou seja, a academia que se quer moderna e socialmente focada no pensamento crítico e humanista, com a preparação do estudante para responder cabal e eficazmente às necessidades das sociedades contemporâneas. Dito de forma mais clara, deve a academia preparar os estudantes para que os seus perfis profissionais possam corresponder às necessidades do mercado de trabalho, cada vez mais exigente, e é aqui que começa a verdadeira discussão sobre a qualidade do ensino no geral e do ensino superior em particular. Quanto à universidade como espaço de cidadania, somos a emitir as seguintes considerações. A cidadania não pode ser entendida apenas como conhecimento dos direitos e deveres previstos na Constituição da República e nas leis, mas também como responsabilidade, respeito pelo outro, pelas instituições e cumprimento das obrigações. É igualmente defesa do bem comum, da capacidade de discordar sem destruir o outro, de criticar sem desrespeitar, assim como a capacidade de colocar o conhecimento ao serviço da sociedade. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar o repto aos nossos jovens de que existe uma grande decadência dos valores cívicos e morais, especialmente na camada jovem, a quem almejamos investir para o futuro do nosso país. Por isso, devemos reiterar que devemos respeitar os símbolos da nossa República e, acima de tudo, as figuras que representam o nosso país. Isto não é decorrente da manifestação de vontade unilateral de qualquer um. Este respeito dos valores emanam da lei e o seu desrespeito, repito, o seu desrespeito implica necessariamente a responsabilidade dos seus autores. Uma universidade comprometida com a cidadania deve produzir profissionais que compreendam que o diploma não é apenas uma conquista pessoal. Daí que
Quando um jovem recebe um diploma, não recebe simplesmente um testemunho de que estudou, mas uma ferramenta que pode ser usada para construir um país ou para o destruir. Neste ponto, a questão que deve colocar-se é: o que faremos com a ferramenta que a Universidade nos colocou ou nos entregou? Por essa razão, devemos ter patentes que as universidades não devem formar apenas profissionais, mas, antes de tudo, formar cidadãos profissionais para o processo de humanização das profissões, porque senão, vejamos, um engenheiro tecnicamente competente, mas sem sentido de responsabilidade social, pode construir uma obra tecnicamente correta. Entretanto, ela pode ser socialmente inadequada. Um operador do direito que conhece profundamente a lei, mas não possui sentido de justiça, sentir-se-á tentado a abraçar o legalismo extremo, aplicando a lei de forma cega e mecânica, sem olhar para as particularidades do caso em concreto, capazes de alterar profundamente a decisão a ser tomada, deixando assim de realizar o fim último do direito, que é a justiça. Por isso, o ensino superior deve combater 3 dimensões essenciais: saber, saber fazer e saber ser. O saber representa o conhecimento científico. O saber fazer representa a capacidade de aplicar esse conhecimento. E o saber ser representa os valores, a ética, a responsabilidade e a postura perante a sociedade. Minhas senhoras e meus senhores, no que se refere à inovação, a universidade deve resolver problemas, pelo que vivemos numa época em que o conhecimento se transforma rapidamente com as tecnologias digitais, a inteligência artificial, a automação, a biotecnologia, as energias renováveis, a agricultura inteligente, em suma, as novas formas de produção e novos modelos empresariais estão a modificar profundamente o mercado de trabalho. Neste contexto, Angola não pode limitar-se a consumir tecnologia produzida por outros. Precisamos de investigar, criar soluções para os nossos problemas locais, transformar os problemas em oportunidades. A inovação não deve ser entendida apenas como criação de grandes empresas tecnológicas. É encontrar uma solução mais barata para se tratar a questão da água. É desenvolver uma aplicação para facilitar o acesso a um serviço público. É melhorar a produtividade agrícola. É desenvolver novas formas de aproveitar os nossos recursos locais. Em suma, o nosso contexto, inovar é criar modelos de negócios adaptados à realidade angolana, utilizando a ciência para resolver os problemas em concreto. O segundo tópico prende-se com a visão do executivo angolano para a formação, que pode ser compreendida a partir de uma ideia central. A formação deve ser um instrumento de desenvolvimento do capital humano, de diversificação económica, da empregabilidade, de inovação e de transformação social do país. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano, de 2023 a 2037, procura precisamente estabelecer uma visão integrada das políticas da educação, ensino e formação, articulando os diferentes subsistemas e orientando a ação de vários setores do Estado. Portanto, o Executivo não basta aumentar o número de pessoas formadas. É necessário formar cidadãos capazes de responder aos desafios económicos e sociais. Esta perspectiva está claramente associada à necessidade de preparar profissionais mais qualificados, mais produtivos, criativos e inovadores. No discurso sobre o Estado da Nação de 2025, Sua Excelência o Presidente da República e titular do Poder Executivo reconheceu a necessidade de redirecionar a oferta formativa para o mercado de trabalho e destacou a reforma do ensino técnico e profissional
como uma das respostas a esse desafio, porque esses permitem desenvolver competências práticas e facilitar a entrada dos nossos jovens no mercado de trabalho. O PDN, Plano de Desenvolvimento Nacional 23-27, prevê igualmente o desenvolvimento das competências práticas, estágios profissionais, expansão da formação profissional, cursos modulares e microcredenciais, que são certificados de curta duração, que reconhecem a aquisição de competências ou conhecimentos específicos, além do reforço das competências técnicas, tecnológicas, comportamentais e linguísticas. Portanto, o que Angola precisa é uma formação que dialogue permanentemente com as empresas, com os setores produtivos e com a necessidade concreta da nossa economia. O Executivo tem defendido uma participação do setor produtivo na definição da oferta formativa, para que os cursos respondam às qualificações de que as empresas realmente necessitam. Isso significa que Angola precisa de profissionais formados, não apenas nas áreas tradicionais, mas também em setores ligados à indústria, agricultura, tecnologias digitais, construção, turismo, logística, mineração, entre outros setores da diversificação económica. Por isso, para 2026, por exemplo, o PDN prevê cerca de 10 mil bolsas internas no ensino superior e mais de 200 bolsas do ensino no exterior, como parte do reforço da formação académica. A visão do Executivo pode, portanto, ser sintetizada em 5 palavras: cidadania, competência, qualidade, inovação e empregabilidade. O desafio consiste em construir um sistema de formação capaz de acompanhar o crescimento da população jovem, responder às necessidades da economia e preparar Angola para uma economia cada vez mais diversificada e tecnológica. Essa visão está alinhada com a orientação atual do Executivo de colocar o capital humano no centro das suas preocupações. Chegamos assim ao terceiro e grande tópico da política nacional para o fomento da empregabilidade. Este é talvez um dos temas que mais preocupa os nossos jovens, que depois dos anos de estudo surge a inevitável pergunta: e agora, onde vou trabalhar? Esta pergunta é legítima. Porém, precisamos de ampliar a sua discussão, porque empregabilidade não significa apenas ter um emprego. Empregabilidade é a capacidade de uma pessoa possuir capacidades, competências para a entrada no mercado de trabalho, permanecer nele, adaptar-se às mudanças e continuar a gerar valor. É, portanto, muito mais do que possuir apenas um diploma. Como dissemos lá atrás, o mercado de trabalho contemporâneo procura conhecimento, mas também competências e responsabilidade. Procura comunicação assertiva, capacidade de trabalhar em equipa, liderança, domínio tecnológico e, acima de tudo, procura capacidade de resolver problemas. Por isso, podemos afirmar sem reservas que o diploma abre portas, mas as competências ajudam-nos a permanecer dentro delas. Caros presentes, Angola tem vindo a desenvolver um conjunto de instrumentos para promover o emprego, a formação profissional, o empreendedorismo e a inserção dos jovens no mercado de trabalho. É assim que, ao nível do nosso PDN, de 23-27, foi acautelado a implementação de iniciativas para a promoção da empregabilidade, o reforço dos centros e serviços de emprego, a promoção de estágios profissionais, a expansão da oferta formativa e medidas de apoio ao empreendedorismo e ao autoemprego. Estas iniciativas têm sido corporizadas através da Agenda Nacional para o Emprego, do Fundo Nacional para o Emprego e do Observatório Nacional para o Emprego. Aqui vale destacar que o FUNEA já desembolsou cerca de 12,9 mil milhões de kwanzas financiado projetos estratégicos
incluindo o Job Angola, que já conta com mais de 92 mil beneficiários. Estas iniciativas mostram uma mudança importante de paradigma. Não basta formar, é necessário formar para alguma coisa. É necessário aproximar a formação das necessidades da economia, aproximar as instituições do ensino das empresas. É necessário aproximar os currículos da realidade. É necessário criar pontes entre o mundo académico e o mundo profissional. Muitos jovens terminam a universidade e encontram a seguinte situação: procura-se candidatos com experiência. E os jovens perguntam: como posso ter experiência se acabei de terminar o curso? É igualmente um tema legítimo para as partes, mas o Executivo criou condições para mitigar os interesses de ambos. Por isso, criou a figura dos estágios profissionais remunerados para dar corpo aos temas acima citados. A aproximação entre instituições do ensino superior e as empresas deve permitir que os estudantes tenham contacto progressivo com o mundo profissional. O estágio deve ser visto como não como uma simples formalidade para preencher um requisito curricular. Deve ser uma oportunidade de aprendizagem para observar, errar e corrigir. Uma oportunidade para aprender com profissionais mais experientes e perceber o que significa cumprir horários, trabalhar em equipa, responder a objetivos e assumir responsabilidades. Neste domínio, percebemos recentemente a alteração do regulamento dos estágios profissionais para cidadãos formados no sistema de educação e ensino e formação profissional, tanto no setor privado quanto no setor público, para abranger que os cidadãos formados no Sistema Nacional de Formação Profissional, quer no sistema de educação e ensino, de modo a proporcionar maior acessibilidade ao programa de estágios profissionais e empregabilidade, bem como a inclusão de pessoas beneficiárias da proteção social, e aqui estamos a referir-nos às pessoas com necessidades especiais. Antes, ainda no domínio dos estágios, adicionamos também a componente remuneratória, como já o dissemos, ou seja, o pagamento dos subsídios da Bolsa do Estágio Profissional, que é efetuado mensalmente, é da responsabilidade do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, mediante processamento por via bancária. Podemos, portanto, imaginar três grandes atores: o Estado, a Universidade e o setor produtivo. Se cada um trabalhar isoladamente, os resultados serão limitados, mas se os três trabalharem em conjunto, teremos melhores condições para transformar a formação em emprego e o conhecimento em desenvolvimento. Outra mudança que precisamos de aceitar é de que o profissional do século XXI precisa de aprender continuamente. E aqui entendemos ser oportuno trazer a colação do Sistema Nacional de Qualificações, que procura precisamente articular a educação, a formação profissional e o mercado de trabalho, incluindo mecanismos de reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da vida através da experiência profissional. O quarto tópico, sobre a postura que deve caracterizar os recém-formados na sua entrada para o mercado de trabalho, gostaríamos de tecer as seguintes considerações. Aqui quero dirigir-me particularmente aos estudantes e aos jovens que se encontram aqui nesta sala. Quando receberem o vosso diploma, não pensem que o mundo vos deve automaticamente conceder um emprego. O diploma é um direito conquistado, sim, mas também é uma responsabilidade adquirida, porque o mercado de trabalho não procura apenas pessoas que tenham concluído um curso, procura pessoas que consigam resolver os problemas. Por isso, não digam apenas eu sou licenciado. Perguntem a vocês próprios que problema consigo resolver com este papel na mão. Essa mudança de pergunta pode transformar positivamente as vossas vidas e definir marcos da vossa carreira profissional. Por essa razão, permitam-me partilhar convosco alguns conselhos sobre a postura que devem adotar adentro no lindo, porém desafiante mercado de trabalho. Em
Primeira postura, humildade para aprender. A primeira qualidade de um recém-formado deve ser a humildade. Porém, não confundimos com falta de ambição. Uma pessoa humilde sabe que ainda tem muito para aprender. O recém-formado deve entrar numa organização disposto a ouvir, a observar, a perguntar, entre outras razões. Nunca tenham vergonha de dizer: não sei resolver este problema, mas vou aprender. Essa frase pode valer mais do que fingir saber aquilo que não sabemos. A segunda postura, profissionalismo. Ser profissional significa cumprir aquilo que prometemos, respeitar horários, preparar-se para entregar trabalho com qualidade, respeitar os colegas, bem como proteger a informação, assumir erros e não procurar desculpas para tudo. Mas significa, acima de tudo, compreender que uma organização é uma equipa. Por outro lado, gostaria de destacar que o profissionalismo constrói reputação. E a reputação leva tempo a construir, mas pode ser destruída rapidamente. Terceira postura, ética. Caros jovens, toda carreira deve ser construída à custa da ética. Porquanto vocês poderão encontrar ambientes onde alguém vos diga: é assim que todos fazem, eu também vou fazer. Não aceitem essa frase como justificação. Se é errado, continuará errado, mesmo quando muitos fazem. O profissional deve ter princípios, porque a competência sem ética pode tornar-se perigosa, assim como a inteligência sem responsabilidade pode produzir danos, e o conhecimento sem integridade pode ser usado contra a sociedade. Por isso, o verdadeiro profissional não é apenas aquele que sabe fazer, é aquele que sabe o que fazer, como fazer e por que deve fazer. Por isso, recomendo vivamente a construírem a vossa reputação profissional sob os alicerces da ética, da transparência. Sejam profissionais com quem o país pode contar para somar e não para subtrair aquilo que a todos pertence. Dentro do combate à corrupção e à impunidade, engendrado por Sua Excelência, Presidente da República e titular do Poder Executivo, temos visto que a desonestidade no exercício das suas funções pode ser e ter um gosto e ganho que resulta na famosa frase: estou a subir da vida. Mas rapidamente se nota que tal subida é mera aparência, porque cedo ou tarde a conta da justiça chega e a fatura é sempre tão alta que o arrependimento se torna inevitável. Quarta postura, aprendizagem contínua. Caros finalistas, quando receberem o diploma, não guardem os livros, continuem a estudar. Leiam, façam cursos, aprendam línguas, ferramentas digitais, comunicação, gestão, entre outros. Aprendam sobre Angola e sobre o mundo. O profissional que deixa de aprender começa a perder competitividade, pois o mundo não vai esperar por vós. Por isso, precisamos cultivar uma mentalidade de aprendizagem permanente e contínua ao longo da vida. Quinta postura, empreendedorismo. Nem todos os recém-formados conseguirão imediatamente encontrar um emprego formal. Mas isso não significa que estejam condenados à inatividade, porque existe outra possibilidade de criar valor. O empreendedorismo não deve ser apresentado como uma solução mágica para o desemprego. Empreender não é simplesmente abrir uma empresa, é identificar um problema e criar uma solução economicamente sustentável. A questão é: que necessidade existe na sociedade que eu consigo ajudar a resolver o problema? E é neste domínio que quero que aqui reiterar que o Executivo apoia vivamente a visão do empreendedorismo. Temos, a título de exemplo, o programa Jovens e Oportunidades de Bons Empregos, conhecido como Job Angola, e, mais recentemente, com financiamento do Banco Mundial, foi aprovado o programa Jovem Mais, que pretende beneficiar 500 mil jovens até 2030. Sexta postura,
não desprezar o primeiro emprego. Jovens, não desprezem o primeiro emprego, apenas porque ele não corresponde imediatamente ao emprego dos vossos sonhos. O primeiro trabalho pode não ser perfeito, pode não pagar aquilo que imaginavam, pode não ter o cargo que desejavam, mas pode oferecer algo muito valioso, a experiência que gera a competência. Entretanto, não podemos nos esquecer que a competência gera confiança e esta gera oportunidades. O importante é não permanecer parado. Enfrentem, aprendam, contribuam, construam reputação e continuem a procurar oportunidades melhores, que elas certamente aparecerão. A sétima postura, não esperar apenas pelo Estado. Como já foi dito aqui, o Estado tem uma responsabilidade fundamental na criação de condições para o emprego, criando políticas públicas para, por sua vez, criar empregos justos e dignos. Para o efeito, tem proporcionado incentivos à formação técnica e profissional, apoio ao microcrédito e empreendedorismo, investimento em infraestruturas e obras públicas, programas estratégicos voltados para a inserção de jovens no mercado de trabalho. Mas o Estado não pode ser o único nem o maior empregador. Temos ciência de que uma economia sustentável precisa de empresas, de empresários, de investidores, de cooperativas, startups, universidades, entre outros. Por isso, a nossa visão de emprego deve evoluir de uma cultura de procura de emprego para uma cultura de criação de valor. Isto não significa abandonar a responsabilidade do Estado, mas reconhecer que o emprego sustentável nasce de uma economia que produz e, por essa razão, todos somos chamados a dar o nosso contributo, visando o alcance do crescimento e o desenvolvimento da economia de Angola. A juventude não deve ser vista apenas como beneficiária de políticas desenhadas para essa franja da sociedade, mas sim como protagonista de todo o processo. Quero aqui também lançar um apelo às empresas. Presumo que alguns representantes das empresas estejam aqui presentes e têm também responsabilidades. Não podemos exigir que os jovens tenham experiências se não lhes dermos oportunidades de experiência. Não podemos reclamar a falta de competências dos formados, se não participarem na formação dessas competências. As empresas devem aproximar-se das universidades e de todos os centros de ensino no geral. Por outro lado, devem participar e acolher os formados nos seus programas de estágios profissionais como forma de coparticiparem no fomento da empregabilidade do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me dirigir uma palavra aos membros do corpo docente. Caros professores, o vosso trabalho ultrapassa a sala de aulas. Cada estudante que passa pelas vossas mãos pode tornar-se engenheiro, médico, empresário, investigador, gestor, professor, político, agricultor, artista, etc. Antes de ser profissional, ele é uma pessoa. Por isso, ensinar não é apenas transmitir conteúdos, é despertar curiosidade, é ensinar a pensar, a questionar, a investigar, a respeitar e a assumir responsabilidades. Um bom professor não entrega apenas respostas. Ensina a encontrar respostas com vários cenários, para que estes estejam preparados para as eventualidades que possam surgir ao longo da vida. As instituições do ensino superior deixam também uma reflexão. Não devemos avaliar o nosso sucesso apenas pelo número de estudantes matriculados. Devemos avaliar-nos pelo número de estudantes que concluíram, pela qualidade dos seus conhecimentos, pelas competências que adquiriram, pela sua inserção profissional, pela investigação que produzimos e pelas soluções que criamos. A verdadeira grandeza de uma instituição do ensino superior não está apenas no tamanho das suas instalações, mas no impacto que os seus graduados têm na sociedade. Precisamos, portanto, de construir uma cultura nacional de competências voltada para dentro, onde o mérito seja reconhecido, a formação seja respeitada, o conhecimento seja valorizado, o trabalho seja dignificado,
a inovação seja premiada, a investigação seja financiada, o profissionalismo seja uma obrigação, onde a ética seja inegável. Um país não se desenvolve apenas por meio de grandes obras, desenvolve-se por via de milhões de pequenas decisões corretas, tomadas todos os dias por cidadãos competentes. Minhas senhoras e meus senhores, caros finalistas, estamos perante uma transformação profunda do mundo do trabalho, da educação, da sociedade. Angola também está em transformação, pelo que não devemos ter medo do futuro, porque não é um lugar onde simplesmente chegaremos, é aquilo que construímos. Não esperem que alguém venha construir a Angola que desejamos. Construam-na com conhecimento, trabalho, disciplina, patriotismo e, sobretudo, com responsabilidade. A todos que receberão o diploma hoje, não esqueçam de que quando saírem desta instituição, levam convosco mais do que um diploma, levam também uma missão. A missão de serem profissionais competentes, cidadãos responsáveis, porque Angola não precisa apenas de pessoas com títulos, precisa sim de pessoas que façam a diferença e não precisa apenas de jovens à espera do futuro, precisa de jovens a construir o futuro. Que o ensino superior seja cada vez mais capaz de formar cidadãos competentes, profissionais, éticos, investigadores criativos, empreendedores capazes de transformar desafios em oportunidades. Que os nossos jovens encontrem não apenas empregos, mas caminhos de realização profissional e que Angola encontre no seu capital humano a força necessária para construir uma economia mais diversificada, uma sociedade mais justa e um futuro mais próspero, porque o que precisamos agora é coragem e ação. Finalmente, reitero-vos 3 conselhos para esta nova etapa. Sejam competentes, o diploma abre portas, a competência vos mantém lá. Sejam éticos, o vosso nome profissional é o vosso maior património. Sejam criadores, não esperem só por um emprego, criem empregos e soluções, porque Angola tem problemas para serem resolvidos por vocês. Que este seja o primeiro de muitos dias de glória da vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe Angola, as suas instituições, as suas universidades, os seus professores, os seus estudantes e todos os cidadãos que diariamente trabalham para construir um país melhor. Bem-aja a todos, muito obrigado pela vossa atenção. Deus abençoe.